Fala, família vascaína, boa tarde a todos, né? Já que não tem nada de boa tarde, mas sejam bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. E hoje tem um jogo muito importante para o Vasco, que é o jogo decisivo praticamente, porque se o Vasco perder hoje ou empatar, está rebaixado para a segunda divisão, mas creio eu que a gente vai conseguir vencer, porque o vascaíno tem que ter fé, né? É aquela conversa que o vascaíno não tem paz. Mas antes de começar a falar sobre isso, a falar desse jogão de hoje, a dar as notícias do Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, compartilhar para todo mundo e se inscrever no canal também, no botãozinho aí embaixo. Então se inscreve lá e acompanha as notícias do Vasco aqui no canal, galera. Então vamos lá, né? Vamos começar porque hoje tem o jogo entre Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco, como é fora de casa. E o Vasco precisa vencer esse jogo de qualquer jeito, porque se não vencer, um empate já rebaixa o Vasco para a segunda divisão. Então o Vasco precisa muito vencer esse jogo, mas tem um desfalque muito importante hoje para a partida, que é Martim Benítez. Mais uma vez, Martim Benítez não jogará o jogo do Vasco, né? Mais um jogo decisivo, né? Infelizmente, Martim Benítez está fora por conta, né, de um desconforto muscular. Então Benítez está fora da partida de hoje. Ainda não sabemos qual é a escalação que o Luxemburgo vai usar para a partida de hoje, mas assim que sair já mando para vocês, lá já posto, na verdade, lá no Instagram do canal. Então vamos lá, né? Vamos lá, porque tem outras notícias aqui também, porque o Vasco é obrigado a vencer hoje, nem um empate salvaria o Vasco, né, da zona de rebaixamento, de levar para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Porque o Bahia ontem goleou na casa do Fortaleza. Na verdade, o Fortaleza entregou, esse é meu pensamento. Para mim, o Fortaleza entregou o jogo, né, para o Bahia, porque aonde o Fortaleza iria perder de 4-0 para o Bahia dentro de casa. Então, isso não existe, né? Para mim, isso não existe. Então, para mim, o Fortaleza entregou o jogo para o Bahia. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque o Vasco tem que fazer a parte dele, né? Não adianta de nada pensar no outro time lá e o Vasco não fazer a parte dele. Então, o Vasco tem que fazer a parte dele de qualquer jeito hoje, ganhar o jogo contra o Corinthians fora de casa. Mas, galera, tem um problema. O retrospecto do Vasco contra o Corinthians, né, não é muito bom no Campeonato Brasileiro. O Vasco está há 10 anos sem vencer o Corinthians, né, não importa onde, mas o Vasco está há 10 anos sem vencer o Corinthians. Então, isso dificulta mais ainda para o jogo de hoje, para esse jogo decisivo de hoje do Vasco contra o Corinthians fora de casa, lá em Itaquera. A galera do Vasco já até criou, né? O Vasco já até criou uma hashtag, né? Milagres de Itaquera. Então o Vasco precisa muito mesmo vencer a partida de hoje para esse grande confronto contra o Corinthians. O Vasco ainda não sei, como eu falei, né, no começo, não sei qual a escalação o Vasco vai usar para essa partida, mas o Vasco precisa muito vencer, muito mesmo, somar esses 3 pontos para levar para a última rodada dentro de casa em São Januário contra o Goiás. Então o Vasco precisa muito vencer hoje. E também vamos falar também sobre o jogo dos garotos, né? Já eu falo o jogo dos garotos, porque a garotada também joga um jogo decisivo hoje, né? Sub-20. Então já eu falo para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar falando sobre o profissional, porque a gente não se sabe o que vai acontecer hoje, mas muitos torcedores do Vasco estão muito ansiosos para a partida de hoje e tristes ao mesmo tempo, né? Porque, como eu falei, se o Vasco empatar, o Vasco já está rebaixado, infelizmente, né? Mas se o Vasco perder, rebaixado com certeza. Mas a gente tem fé, é aquilo, né? Enquanto tiver 1% de chance, nós vascaínos temos 99% de fé que a gente vai conseguir sair, né, dessa situação muito complicada, porque o Vasco se complicou por causa dele mesmo, entendeu? Ninguém complicou o Vasco se complicou por causa dele mesmo, né? Muitos jogos bobos que o Vasco desperdiçou, como o jogo contra o Bragantino, como o jogo contra o Curitiba, mesmo em São Januário. Então o Vasco se complicou sozinho, né, para estar agora aonde está, infelizmente deixando para as últimas rodadas e principalmente fora de casa contra o Corinthians. Então, galera, por enquanto só tem essas notícias, mas vamos lá falar sobre o jogo do Sub-20, porque é hoje também a decisão do Sub-20, a decisão da Supercopa do Brasil, é o campeão brasileiro, como eu falei no vídeo anterior, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro e campeão da Copa do Brasil, o Vasco. Então, vai decidir hoje esse título da Supercopa do Brasil. Atlético Mineiro e Vasco decidirá hoje o título da Supercopa do Brasil
às 8 horas da noite, lá em Cariacica, um grande jogo do Sub-20, né? Então, pelo menos a garotada aí nos dando alegria. E se Deus quiser, a garotada vai também conseguir, né? Como o Vasco hoje, profissional, conseguirá uma vitória hoje, se Deus quiser. E o Sub-20 conseguirá levantar a taça de campeão aí da Supercopa do Brasil e trazer para São Januário. Então, transmissão ao vivo, direto da Band, Vasco e Atlético Mineiro, Supercopa do Brasil, Sub-20. E o Vasco, meu palpite de hoje, para a partida de hoje, sei que o jogo vai ser um jogo muito difícil, né? Não estou falando Sub-20, estou falando profissional agora. Meu palpite de hoje é 2-1 Vasco. 2-1 Vasco, é um palpite bem equilibrado. Eu que já estou meio tenso já para a partida, só esperando a hora do jogo. Mas meu palpite de hoje é 2-1 Vasco e se Deus quiser, vamos sair com a vitória, que é o mais importante hoje. É vencer ou vencer, nada mais importa. E o Vasco precisa muito mesmo do resultado hoje para continuar essa briga e levar para a última rodada dentro de casa contra o Goiás, que praticamente já está rebaixado do campeonato. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. E aqui é Vasco pra caraca. Valeu, galera. Fui!